Fala pessoal, vamos nessa. Nesse bloco nós vamos falar da execução do orçamento. Nós estamos, naquela parte de ciclo orçamentário, também chamado de processo. E aí a gente já venceu o grande bloco da elaboração, que a gente sabe que não é apenas o presidente acordar no dia 31 e mandar o orçamento para o Congresso. A gente viu que muita coisa acontece até o dia 31 de agosto. Depois a gente entrou na parte de aprovação do orçamento, que é uma parte assim, gigantesca, que a gente vê processo de aprovação de emenda, para onde a emenda vai, o que é que precisa para a emenda, quais são os tipos de emenda, o que de acho é emenda PIX, orçamento secreto, a gente falou sobre tudo isso. E agora a gente vai falar da execução do orçamento, que é onde de fato as coisas acontecem, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu já antecipo a vocês o seguinte, que essa parte de execução, ela é vista daqui para o fim do curso. Eu não vou conseguir esgotar tudo de execução com vocês hoje. Eu vou te apresentar o que é a execução, mas ao longo do curso a gente vai vendo outras coisas de execução. Por exemplo, nós já vimos algo que o governo faz durante a execução, quando a gente estudou créditos adicionais. Quando a gente viu créditos adicionais, a gente viu que o governo abre um crédito suplementar quando está precisando de mais dinheiro. Quando é que ele precisa de mais dinheiro? Na execução. Então veja, gente, que esse módulo de execução aqui, ele é meio que simbólico. Por quê? Daqui para o fim do curso, a gente vai falar de execução ao tempo inteiro. Então tudo que acontece de 1º de janeiro a 31 de dezembro, gente, basicamente é a execução. Mas a gente precisa dar uma introdução, porque a gente vai ver até o fim do curso isso aqui, tá? Para você começar a entender o caminho para o fim do curso, é interessante você saber que nós temos ali um contraponto. Orçamento versus financeiro. Porque não é a mesma coisa. Principalmente quando a gente for chegar lá na frente do curso, que a gente for falar de descentralização. Descentralização é quando assim, o orçamento ele é aprovado, aí vem um crédito, aquele crédito é designado para um ministério e dentro do ministério para as suas respectivas unidades. Se eu for falar de poder judiciário, o orçamento ele é direcionado para quem? Para a Justiça Eleitoral, que é um órgão, e ele é quebrado para as unidades dentro da Justiça Eleitoral, ou seja, para cada TRE, para o TSE. Só que dentro de cada TRE, nós temos as secretarias, os gabinetes, os departamentos, nós temos almoxarifado. Essas unidades administrativas, elas não recebem dinheiro direto do orçamento. E como é que faz para o dinheiro chegar lá na ponta? Descentralizando, que é entregando o dinheiro na mão dela. Só que quando a gente descentraliza orçamento e financeiro, que é dinheiro. Ou seja, você já começa a entender que crédito na LOA não é a mesma coisa que dinheiro na conta. Orçamento é diferente de financeiro. O que é que a gente sabe que a Constituição traz, que a gente já viu lá atrás? Que o governo não pode executar nenhuma despesa que não esteja autorizada na LOA. Então, o valor que está autorizado na LOA, a gente chama de crédito, dotação. Isso é orçamento. Financeiro é o dinheiro. Eu pago um fornecedor com crédito, e diz assim, meu amigo, aperta aqui sua mão, muito obrigado pelo serviço prestado, e aqui, tá tudo certo. Aí o cara, cadê meu Pix? Aí você, não, a despesa está autorizada no orçamento. Ele, eu faço o quê com esse crédito? Ele quer o dinheiro. Então veja que para descentralizar financeiro, que é o dinheiro, é outra coisa. É por isso que a gente fala de execução de orçamento e execução financeira. São duas coisas totalmente diferentes. E isso aqui vai ficar mais claro lá na frente. Então, eu já trouxe aí doutrina para você entender. Execução orçamentária é a utilização do crédito que está autorizado no orçamento. Crédito, você vai lembrar sempre de autorização. Você vai lembrar da dotação que está autorizada lá na LOA. E veja que uma coisa, ela não está... Ela está relacionada com a outra, mas não é a mesma. Como assim, professor? O governo começou o ano e arrecadou muito bem em janeiro. Janeiro, muita gente paga imposto, né? Tô falando, sei lá, de um governo estadual. Muita gente paga IPVA logo no começo do ano. Nos municípios, muita gente paga o IPTU no começo do ano. E aí o governo, em janeiro, bomba. O caixa bomba. Tá cheio de dinheiro. Tem mais de R$1 bilhão aí no caixa. Aí o governo, ele quer comprar uma caneta. Uma caneta, R$2. Uma Biczinha ao ponta. Na Compacto 07. No meu tempo era compacto. Gente, eu tenho um pavor de caneta Bic. Não me entregue uma caneta que tem uma ponta dessa grossura, não, que eu lhe devolvo, viu? Na mesma hora. É igual presente ruim.
Eu gosto daquela de ponta fina, R$ 2. E aí o governo, vou comprar que eu tô com 1 bilhão no caixa. Pode? Peraí. O governo só gasta a despesa, ele só executa um gasto se tiver autorização na Lua. Tem autorização no orçamento para comprar o diacho daquela caneta? Não tem. Então, mesmo com 1 bilhão, ele não compra. Ou seja, eu preciso ter o dinheiro e preciso ter autorização. Eu tenho dinheiro, não tenho autorização na Lua? Não compro. Eu tenho autorização e não tenho dinheiro? Aí é que eu não compro mesmo. Por quê? Porque eu preciso dos dois. Ou uma e primeiro, depois a outra. Deu para entender? Execução orçamentária é diferente de financeiro. Isso aí é a primeira coisa para você entender. É execução do orçamento. E isso aqui lá na frente, gente, foi uma brincadeirinha para você entender, mas lá na frente vai fazer todo sentido. Porque lá na frente você vai decorar os nomes por osmose. Porque você já sabe o que é orçamento e você já sabe o que é financeiro. Isso também faz sentido quando a gente fala de etapa da despesa. Porque até determinado momento é orçamento, depois já vira financeiro. Quando a gente vai fazer questão lá na contabilidade pública, quando você for avançar para estudar contabilidade pública, faz total diferença. Tanto que tem até determinado momento você tem um classificador permanente. Depois é financeiro. Quem estuda passivo permanente, passivo financeiro, ativo permanente, é até determinado momento. Depois dali é só obrigação financeira, dinheiro. Então são coisas diferentes. Se você entender isso aqui agora, lá na frente vai ser bobagem. Você vai só decorar nomes, decorar termos, tá bom? Como a gente está falando de execução e é algo que a gente vai ver até o fim do curso, a gente precisa falar de algo que a doutrina ainda meio que não está muito unânime em dizer se o nosso orçamento é impositivo ou é autorizativo. E aí a gente já falou disso várias vezes, mas agora é o momento de a gente falar, porque nós estamos falando de execução. Lá na Constituição, nós ganhamos um parágrafo novo em 2019, com a emenda constitucional número 100. A emenda constitucional número 100 de 2019 inseriu o parágrafo 10 lá no artigo 165. E olha o que é que ele traz. A administração tem o dever, olha só, de executar, então estou falando de execução, né? De executar tudo que está programado, o orçamento que está na Lua, adotando os meios e as medidas necessários. Os meios, o dinheiro. E as medidas, né? E as medidas é as ações que o governo vai tomar, com o propósito de garantir a entrega de bens e serviços à sociedade. O que é que gira em torno disso aqui? Essa palavra dever. O dever de executar, digamos assim, ó, o dever de gastar. O grande problema é o mesmo que está obrigado, com a faca no pescoço. É a mesma obrigação, por exemplo, que o governo tem de executar uma emenda parlamentar, porque a emenda parlamentar, a Constituição diz, são de execução obrigatória. Isso a gente viu lá no bloco de emendas, no bloco, né, na parte do segundo momento do ciclo orçamentário. Esse dever aqui não é, gente. E a doutrina anda girando em torno disso aqui, já criou o princípio, hoje nós já temos o princípio do orçamento impositivo, justamente por conta desse parágrafo. E aí a gente volta para aquela conversa que a gente já teve. Nem 8, nem 80. Eu não posso dizer que meu orçamento é totalmente autorizativo, porque uma boa parte dele é de execução obrigatória. Lembra que a gente falou o que é uma despesa obrigatória e o que é uma despesa discricionária? Nós temos muitas despesas obrigatórias. Salário, benefícios previdenciários, benefícios assistenciais. Nós temos muitas despesas que nascem com carimbo de obrigatória. Nós temos outras discricionárias que o governo ainda vai lá e diz, são de execução obrigatória, como as emendas individuais e as emendas de bancada. E para aquelas que são totalmente discricionárias, agora a administração tem o dever de executar. Mas é um dever, é um poder-dever, é um dever gestão. É um dever gestão que agora é o seguinte, se ele não gastar, ele vai ter que dizer por que não gastou, e se ele não vai estar dentro de nenhuma das possibilidades. Porque agora o Tribunal de Contas ele pode cair em cima e dizer assim, olha, meu amigo, você pode até acreditar que o seu orçamento é totalmente autorizativo, mas você não fez tudo o que você podia para executar esse orçamento, mesmo sendo a despesa discricionária. Por quê? Porque em alguma lei eu disse assim, ó, você até pode deixar de executar se isso. Não aconteceu nada disso. Por que você deixou de executar? Então agora pode haver uma responsabilização do gestor.
E aí o embate gira tudo em cima disso aqui. Agora veja que, embora seja um dever gestão, claro que ela está num patamar abaixo da obrigação. Uma coisa é eu dizer assim, ó, é obrigatório você gastar isso aqui. Outra coisa é eu dizer assim, ó, você é que sabe. Gente, é uma besteirinha, mas que faz toda a diferença. Você olha lá pro seu namorado, pra sua namorada, aí você fala assim, olha, vou pro bloquinho sábado. Ela diz, não. Ela fala, ó, não, você não vai. Aí você pega e fala, então sexta-feira eu vou pelo menos tomar uma com meus amigos. Aí ela fala assim, ó, você é que sabe. Parece a mesma coisa, né? Pode ser que lá no fim dê a mesma coisa, mas ela disse de outra forma. É a mesma coisa aqui. O que é de execução obrigatória, a Constituição já diz, é obrigado. O outro, você tem o dever de executar. Mas deixe de executar para você ver. Se você deixar, você está deixando por quê? E aí a Constituição ela vai brincar com essas normas, né? Olha o que é que a Constituição fala. A Constituição diz assim, ó. O que está no parágrafo 10, que é o dever de executar, nos termos da LDO, ou seja, a Constituição não esgota esse assunto, porque a LDO, todo ano, ela vai tratar dessa questão aqui. Aí olha o que é que tem lá. Se subordina ao cumprimento de meta fiscal e limite de despesa, tudo dado pela LDO, né? Então veja que meta fiscal é a LDO quem dá, limite de despesa é a LDO quem dá. E veja que isso também não impede o cancelamento que você precisa fazer para abrir, por exemplo, um crédito adicional. Como assim, professor? Eu quero abrir um crédito adicional. Uma das fontes, né, anulação de dotação. Então, se eu anulo despesa daqui para gastar com isso aqui, tá tudo certo, gente. Não, eu não posso anular despesa disso aqui, porque o 165, parágrafo 10, diz que eu tenho um dever de executar. Calma, não é assim que funciona. Tá vendo que é menos do que a obrigação? Então, veja que ele pode deixar de ser executado por vários motivos. Não se aplica nos casos do impedimento de ordem técnica devidamente justificado. Veja que a emenda obrigatória, não sei se você percebeu, lá nas emendas obrigatórias, eles podem deixar de ser executados nos casos de impedimento de ordem técnica e legal. Aqui, ó, basta o impedimento de ordem técnica. E desde que seja pelo menos justificado, né? E claro que esse dever, gente, se aplica exclusivamente para aquelas despesas que são discricionárias. Porque o que é obrigado eu não preciso mais dizer que deve, né? Se já é obrigado, eu vou lá dizer que deve. É igual quando alguém vem mandar fazer uma coisa que eu já estou fazendo. Não faço. Não faço. Tipo assim, ó, meu amigo, gente, eu já tô com um copo na mão. Aí a pessoa assim, eu tô com um copo, botando água pra pessoa. A pessoa me dá um copo d'água. Gente, eu jogo o copo em qualquer lugar, a água na cara da pessoa, mas eu não dou mais. Porque eu já estou fazendo. A pessoa vai mandar eu fazer o que eu já estou fazendo. Não me mande, não me mande. Pois é isso, ó. Não precisa a Constituição dizer que deve executar o que é obrigatório. Então, esse deve é para aquilo que é discricionário. E não sei se você percebeu, mas aqui não é qualquer despesa, são as primárias discricionárias. E aí a gente já falou também sobre isso, né, no bloco anterior. O que é uma despesa primária e o que é uma despesa financeira. Despesa financeira é aquela despesa associada a pagamento de juros ou pagamento de um empréstimo. As demais são primárias. Então veja que esse dever de executar é para quem? Para as discricionárias, que são primárias, que tem seu limite definido onde? Adivinha? Lá na LDO. Então veja, gente, que tudo está meio que amarrado à LDO. A Constituição, ela não esgota esse assunto. A LDO quem vai dizer todo ano como é que vai funcionar na prática essa brincadeirinha aqui, tá certo? Nós temos também o princípio do orçamento impositivo. Nós falamos isso aqui lá na aula de princípios. E eu trago de novo aqui o princípio para a gente conversar sobre ele. Por quê? Porque a fundamentação da doutrina sobre o princípio do orçamento impositivo é justamente quem? O 165, parágrafo 10. Se você acessar o glossário de termos orçamentários lá na Câmara dos Deputados, eles enxergam que claramente o nosso orçamento é impositivo. Por conta disso aqui. Banca Sebrasp, ela já cobrou na questão em 2021, eu até falei já qual foi o ano e qual foi o concurso. Polícia Civil do Alagoas, eu acho, 2021, ela cravou. O orçamento, ele é impositivo. Mas aí, são bancas e bancas, né? E aí você tem que tomar cuidado. Nem 8, nem 80, mas a Sebrasp já disse que era impositivo. Porque já tem um princípio para isso.
E aí o princípio do orçamento impositivo, eu estou trazendo trecho da doutrina que aparece também lá no glossário das casas legislativas. Olha só, é um princípio novo que define o dever de execução das programações orçamentárias. Olha o que é que está escrito aqui, gente. O que supera o antigo debate acerca da natureza jurídica. Ou seja, se as programações representavam mera autorização, ou se, diante do sistema de planejamento e orçamento agora, se-ia extrair o caráter vinculante da lei orçamentária, o que acabou prevalecendo. Ou seja, foi daqui que a Sebrasp tirou a questão. Foi bem daqui, ó. Ele diz, o que acabou prevalecendo é o caráter impositivo do orçamento, mas que você não pode dizer que é caráter totalmente obrigatório, tá bom? Tem outras doutrinas que vão falando sobre isso de outras formas. E aí tem uns que pegam mais pesado para o impositivo e tem outros que vão mais afrouxando. E você tem que tomar cuidado, porque às vezes a banca é um recorte de um texto deles. Marcos Abraham, doutrina de direito financeiro, ele já fala do caráter híbrido. Giovanni Pacelli também fala desse caráter híbrido. Olha só. O caráter híbrido de orçamento impositivo e autorizativo na Lua se explica-se, primeiramente, em razão da parcela cada vez maior de despesa obrigatória não sujeita a contingenciamento. Veja que até o orçamento impositivo, gente, ele foi aumentando. Começou só para a emenda individual e o percentual era pequeno, lembra que era só 1,2%. Depois incluíram as de bancada, depois pegaram das individuais e aumentaram para 2%. Já circula boatos aí que eles já querem aumentar ainda mais. Ou seja, está se tornando cada vez maior obrigatório. Então é isso que a doutrina está falando. No restante do orçamento, em que se estabelecem despesas discricionárias, mantém-se o perfil de autorizativo. Apesar de a Constituição dizer sobre essas aqui que o governo tem o dever. Fica claro que o dever não é igual à obrigação, gente. É só isso que eu quero que vocês entendam. Portanto, é inegável afirmar que hoje o orçamento público é híbrido, quando, na verdade, ele é parcialmente autorizativo e parcialmente impositivo. Professor, e aí? A banca não vai me dizer qual é o doutrinador. Gente, eu também não sei, porque não tem como saber. Sebrasp, a gente tem uma linha de cobrança, ela já cobrou como impositivo. Outras bancas, você vai ter que se basear na última vez que ela cobrou aquele assunto, tá? E é um debate mais novo. Elas estão tentando evitar entrar nesse ponto, né, gente? Porque dá pano para manga e pano para recurso. Santos e Gasparini, olha só. Impositivo versus autorizativo é uma tese dual, binária, em que um ou outro poder prevalece. Há elementos de ambos os modelos no nosso sistema, por isso que não dá para cravar. Já Giovanni Pacelli, aqui já é Giovanni Pacelli. Já ele diz o quê? O orçamento não é mais binário. Eu não posso mais cravar 100% aqui, nem 100% aqui. E é Giovanni Pacelli também quem fala de orçamento híbrido, seguindo a linha de Marcos Abraham, ou impositivo flexível. Isso aqui, gente, olha só, isso aqui não é novidade de orçamento, não. Porque lá em administrativo, na primeira aula, você recebe logo uma chibatada da Di Pietro, que diz uma coisa, aí Celso diz outra, aí Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino diz outra, e ninguém reclama. Aí aqui vai todo mundo em tempo de morrer, de surtar, né? O seu problema é só com a AFO, né? É essa não, viu? A doutrina aqui realmente é chatinha nesse ponto aqui. O dever de execução é um vínculo ao gestor. A gente já falou também sobre isso. É um dever ali que está vinculado ao responsável pela execução do orçamento. Está com orçamento autorizado. Por que não gastou? Aí a gente vai ter que realmente conversar sobre isso. E cabe controle dos tribunais de contas sobre essa execução. Tá bom? Mais uma informação que vocês não podem deixar de levar para a prova é que esse dever de execução é só para as despesas discricionárias. Por quê? Porque o que já é obrigado não precisa dizer que deve, né? Pronto, eu já trouxe isso aí tudo em forma de tópico. Tudo já em forma de tópico. Essa passagem aqui, por fim, já caiu em prova da banca FGV. Olha só. A execução das despesas obrigatórias, gente, decorrem da existência de legislação anterior, que já criou um vínculo obrigacional. Deriva da própria norma substantiva e não pelo fato de constar na LOA. Ou seja, gente, uma despesa obrigatória, por exemplo, despesa com pagamento de salário, é porque existe uma lei, existe, sei lá, um estatuto que determina que você vai trabalhar e vai receber salário.
Então tem uma norma anterior, ela é obrigatória porque a pessoa só trabalha sem receber salário. Isso porque tem uma lei para dizer isso. Não foi porque o orçamento colocou o dinheiro do salário naquele ano. Diferentemente de outras despesas, que se tornam obrigatórias pelo fato de constarem no orçamento. E a Constituição foi lá e disse, pois agora você deve executar. Deu para entender a diferença? O que é obrigatório não é porque a LOA colocou despesa lá para ela. É obrigatório porque já existe outra lei, outra tese dizendo isso. Tem uma lei, tem uma legislação. Os benefícios previdenciários, tem lá, tem a Lei 8.212, tem a Lei 8.213, para dizer que tem que pagar benefício previdenciário, benefício assistencial. Então eu pago porque existe uma obrigação legal por trás e não porque tem o dinheiro dentro da LOA. Porque o dinheiro está dentro do orçamento não garante que aquele pagamento vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem que ver se vai ser, se não vai ser contingenciado. É basicamente esse assunto. Isso aqui já caiu na banca FGV, tá? E aí eu trouxe um quadrinho resumo, tudo, né, de materiais. Eu tô sempre deixando a fonte, porque depois vocês podem pegar esses materiais e darem uma estudada, né? A maioria são dos cursos da ENAP. Quando eu falo do orçamento autorizativo, aí a gente tem características de coisas que aparecem na primeira etapa. O que é a primeira etapa, gente? A primeira etapa do ciclo, que é a elaboração. E a característica da terceira etapa, que é a que a gente está, a execução. Então, tanto o impositivo como o autorizativo, na primeira etapa e na segunda, eles são quase a mesma coisa. Porque quem vai aprovar o orçamento, de qualquer forma, é o legislativo. Agora, no impositivo, na execução, quando o parlamento autoriza o orçamento, ó, ele tem que ser executado integralmente pelo executivo. Salvo os impedimentos de ordem técnica, que a Constituição fala. Já no modelo autorizativo, olha o que é que acontece aqui. No modelo autorizativo, já na execução do orçamento, o que o legislativo aprovou não precisa ser executado pelo executivo integralmente. Era um modelo antigo, né, que restou meio que superado por conta da doutrina. Tá? Então, a grande diferença entre um ou outro é na execução, porque durante a aprovação e a elaboração é a mesma coisa. O que vai pesar a mão é como se vai ou não executar. E aí eu trouxe também entendimentos do TCU, para você lembrar, né, que tem questão mais pesada que também cobra esse assunto aqui. Tem acórdãos do TCU que já falam o quê? Que a impositividade ela deve ser harmonizada com os demais princípios, gente, e com as demais regras. Ou seja, nada prevalece, nada é absoluto. Até os princípios, né? A gente já viu que não tem um princípio absoluto. Então, quando a Constituição diz que você tem o dever de executar, peraí, mas é um dever que depende de várias coisas. Se tem uma meta fiscal para ser cumprida, eu posso dar uma segurada, eu posso contingenciar, eu posso anular isso para abrir um crédito adicional. Eu tenho que compatibilizar isso com princípios. Exemplo, eu tenho o dever de executar uma despesa. Terminou o ano, não deu tempo de executar. No ano que vem eu gasto. Gasta não, porque acabou o ano. Você pode até gastar com outro orçamento. Então veja que tem o princípio da anualidade que já impede esse negócio de cara. Então o TCU vai por essa linha também, que é uma impositividade que a gente tem que harmonizar com outras regras. E ele sempre se esbarra ali em outras regras previstas até mesmo na própria Constituição, tá bom? Olha aqui, ó, se sujeita a uma anualidade. Não é porque eu sou obrigado que, eu sou obrigado a gastar, então eu vou gastar no ano que vem. Tem dinheiro também lá no outro ano, no outro orçamento para você gastar. Então veja que ele se esbarra muito em vários outros princípios. E aqui, gente, você tem que entender que, professor, e que horas eu vou saber quem é que prevalece sobre o quê? É fazendo questão, é começando a entender a linha de raciocínio das bancas, né? Se o princípio da anualidade diz que eu não posso pegar uma despesa de um ano e gastar no outro, com certeza não é porque a Constituição disse que eu tinha que executar ano passado que eu vou ter que executar agora. Ela se esbarra e você vai começar a ganhar essa maturidade nas questões, tá bom? E aí a gente termina, gente. Sobre a parte de execução do orçamento, basicamente era isso. Por quê? Porque o resto a gente vai ver no fim do curso. A gente já viu, né, em créditos adicionais, a gente vai ver receita. Quando a gente vê etapas da receita, a gente vê a execução. Quando a gente vê etapas da despesa, a gente vê a execução. Quando a gente vê restos a pagar, a gente vê a execução. Quando a gente vê descentralização, a gente está falando, não deixa de estar falando de execução também, né? Então, é isso que a gente vai ver ainda ao longo do curso. Aí no próximo bloco a gente vai para o último bloco de ciclo, que é a parte de controle. Aí, gente, ó, é revisão de direito constitucional. Tudo certo? Já a gente volta.